Olá, você está começando mais um episódio da Dita Cannabis. Hoje, o nosso segundo episódio. E a gente vai ter lançamento de quadro, né, Edilson? O Fito na Fita. A gente vai falar sobre um fitocannabinoide específico por episódio. Hoje vai ser o chefão THC. E aí, Edilson, tudo certo? Vini, Zera! Tudo certo? E aí, Bárbara? É muita empolgação, né, cara? Tudo certo, e por aí, como é que estamos? Tem que ser, tudo certo também. Existem outras ervas boas também, né, cara? Com certeza. Eu descobri isso quando eu conheci o mate. Sim, bora lá. Vamos começar o nosso quadro hoje falando sobre quem? Ninguém menos, ninguém mais do que o THC. THC vai ser o chefão hoje do nosso quadro, o Fito na Fita, que vai tratar em cada episódio sobre um fitocannabinoide diferente. Ô Edilson, sobre os fitocannabinoides, cara, que a gente vai falar, quais seriam um exemplo de alguns, assim, os principais? Cara, fitocannabinoide, quando a gente fala deles, aí, eu acho que foi uma das opções aí de a gente começar pelo THC, né? Fitocannabinoide nada mais é do que um composto que é derivado da cannabis, né? Então, dentre eles, né, o mais famoso é o THC, né? Eu acho que não teria como a gente começar uma conversa sobre isso sem falar dele. Até porque o THC é 880, né? Ou você ama muito ou você odeia ele. Então, é por isso que a gente, sempre que a gente vai partir para uma discussão, uma conversa, né? Discussão é aspas. A gente sempre fala dele, né? Porque o canabinoide mais temido, né? Mas, cara, ele tem bastante ação ou bastante possibilidade que ele nos permite, né? Nos traz de tratamentos diversos para doenças distintas, né? Tanto em humanos, animais, né? Isso aí é uma questão que a gente não pode ignorar, mas aí, quando a gente fala isso como é que eu posso dizer, com pessoas que não aprofundam o conhecimento na área, que nem todo mundo tem que fazer isso, né? Normal, sociedade, né? É mais fácil a gente parar a discussão no preconceito e no tabu, né? Porque isso dá mais repercussão. Mas, tipo, sabe, falta um pouco de empatia antes. Mas o THC é incrível, cara. O THC a gente usa, assim, de todas as formas. Muito bom. Ô, Bárbara, Oi. explica um pouco pra gente o que são os fitocannabinoides. Então, os canabinoides, eles seriam os compostos da cannabis, né? E a cannabis, ela vai ter diferentes compostos ali na flor ou em outras partes dela. Alguns são os fitocannabinoides, né? Os mais conhecidos, o CBD e o THC, mas tem mais de 100 descritos. Vários desses já com uma ação terapêutica descrita, né? Já é sabida. Alguns ainda estão na fase de estudo, de descoberta. E além disso, daí tem os terpenos, tem os flavonoides, tem vários outros compostos que compõem a cannabis como um todo, né? Aí agora nesse quadro a gente vai falar inicialmente sobre os fitocannabinoides, né? Começando pelo famoso THC, o destemido THC, né? É exatamente isso que eu queria perguntar. Esse cara é domável? Porque, meu Deus, cara, é difícil, assim, até eu tenho essa dificuldade com o THC. Naturalmente, assim, porque, cara, não é fácil. Ele tem, sim, os seus potenciais medicinais, mas não é fácil, assim, de acertar a dosagem, digamos assim, né? Então, explica um pouco pra gente como é que funciona o THC. O que ele é, a princípio? O THC é complexo, cara. E eu acho que é por isso que ele é tão fantástico, né? É muito legal tu conversar com uma pessoa que, às vezes, até é a pessoa que não entende mesmo, assim, mas que ela dá um minutinho de atenção, aí sempre vira um discurso sobre o THC, né? Eu costumo falar que a gente tem o lado de cá e o lado de lá da cerca, né? Quando a gente começa a atravessar a cerca, a gente olha pro outro lado e fala, meu Deus, por que eu vivi nessa escuridão? Mas, enfim, o THC, ele é muito legal, cara, tanto pro barato, né? Quanto para potenciais analgésicos, cara, assim, o THC, como muito se fala do THC do uso recreativo, da parte sedativa, né, das pessoas buscando alguma saída, né, enfim, isso é muito discutível, né, pra gente falar se pode ser feito com maconha ou não, se deve ser feito com medicamento tarja preta ou não.
né? Então, é uma discussão que a gente pode conversar aqui até o final do podcast, mas não é o caso, né? Mas, cara, principalmente em tratamento de dor oncológica, dores crônicas, né? Sedações pontuais, um efeito ansiolítico um pouco mais exacerbado de forma pontual, né? E também contra a náusea, né? Esse é uma indicação, inclusive, que a gente vê muito durante a história, né? Do descobrimento, do que a gente tem de escrita sobre cannabis, o efeito contra a náusea, né? E hoje, cara, o mais legal de todos ainda é ver que tem potencial antitumoral, né? Diminuindo formação de célula neoplásica, né? Impedindo, na verdade, acelerando a apoptose, aquela morte programada da célula, né? Então, cara, assim, a gente tem muito para descobrir ainda sobre o canabinoide, né? O THC ele foi isolado em 64, se eu não me engano. Então, assim, claro, a gente tem 60 anos aí, mas a gente não dá para levar em consideração devido às proibições, né, aos preconceitos. Então, o estudo, as realizações de artigos são bem mais complexas, mas agora que a gente tem dado passos largos para isso, para esse desenvolvimento, né, eu acredito que nos próximos anos a gente vai descobrir coisas muito mais incríveis ainda sobre o potencial do THC. Com certeza. E a dúvida que eu tenho é essa questão dele ser tão delicado, né? Eu sei que o THC tem os efeitos psicoativos dele e quando a gente usa em excesso, o que acontece com a gente para ter essa sensibilidade tão grande, né? Que pode dar muito certo ou pode dar muito errado. Costuma dar muito errado, cara, porque é o que a gente tem ouvido falar sobre surto psicótico e coisas do tipo. É por conta do THC, afinal? É porque no nosso organismo, todos nós, animais vertebrados, né, a gente possui esse sistema endocannabinoide. Então, o nosso próprio corpo já produz um endocannabinoide que é bem semelhante ao THC. Então, a gente tem, principalmente no sistema nervoso central, que a gente tem muitos receptores para esse THC. Então, esse nosso sistema endocannabinoide, ele pode estar mais ativo ou menos ativo, mais sensível ou menos sensível a essa substância, né? Então, por isso que a minha dose, uma dose de uma outra mulher com o mesmo peso, com a mesma idade, talvez sejam doses diferentes, né? Por conta até dessa sensibilidade individual também. Acaba tornando o uso de cannabis um pouco mais complexo, mas de certa forma fantástico também, né? Com doses diferentes e sensibilidades diferentes, conseguimos sinais e objetivos diferentes também, né? Então, mas claro, como a Bárbara falou, a modulação do nosso sistema endocannabinoide, ela acontece de diversas formas, né? Às vezes até formas que a gente nem entende, por exemplo, melhorando a alimentação, melhorando a condição física, né? A partir do ponto que a gente decide melhorar algum hábito da nossa vida, normalmente tem a modulação positiva desse sistema. Então, realmente, é muito distinto a resposta, né? Quando a gente vai trabalhar com canabinoides, assim, para animais, a gente procura ver como esse animal vive, como ele se alimenta, qual é o comportamento, se ele interage, se ele não interage, como é que está o estilo de vida, sabe? É muito mais do que eu me basear numa dose, né, e segui-la. Né? Então, deixa as coisas um pouco mais difíceis, mas o meu ponto de vista é que difícil é muito mais esse desafio torna muito mais divertido, né? E principalmente quando a gente começa a ver resultados assim na prática. Com certeza. Oi, Edilson, e sobre dosagens de THC referente a humano, a cães, gatos ou até ratos, no caso, animais mais silvestres, qual seria essa diferença das dosagens, né, da modulação do sistema endocannabinoide de cada um? Cara, assim, os artigos, eles falam muito de canabinoides isolados, né? Então, quando a gente vê estudos aí de farmacocinética, farmacodinâmica, como que vai agir o fármaco em questão de pico, discreção e metabolização, né? É muito distinto em relação aos canabinoides isolados e às espécies também, né? Então, o que se fala hoje, que a gente tem mais ou menos esclarecido com algumas dúvidas da minha rotina própria, né? Humanos têm requerimento de doses maiores, né? Pelo menos os artigos que a gente percebeu, seguido de cães, depois de gatos,
né? Roedores no geral, dose semelhante a de gato, lagomorfo também, coelho no caso, né? Mas também percebe-se que assim, os artigos eles falam muito da diminuição do metabolismo, né? Através de uma enzima que a gente tem no fígado, né? O citocromo P450. Então, os canabinoides em si, o THC e o CBD, eles têm diminuição dessa metabolização. Eles agem sobre essa metabolização, desacelerando-a. Então, cada espécie vai responder isso de forma individual também, né? E aí voltamos, né, o que eu falei, que realmente deixa as coisas um pouco mais difíceis, né? Mas, cara, é muito legal, assim, a gente consegue utilizar a cannabis com efeitos colaterais assim, mínimos, sabe? Com conhecimento de base, né? A gente consegue resultados bem positivos e os efeitos colaterais quase nunca aparecem, independente da espécie. O cão é que tem, digamos, uma particularidade, né? Que é a questão da ataxia, né? Porque, assim, é difícil tu conseguir, nas outras espécies, um efeito colateral de incoordenação motora ou de alguma coisa assim. Nos cães a gente tem essa particularidade, porque eles têm mais receptores numa área do cérebro que está relacionado com a questão de equilíbrio, de movimento e tudo mais, né? Coisa que não tem em nós humanos, né? Tipo, em humanos não sei se tem algum relato de alguém que, fumou demais ou usou demais o THC e ficou com incoordenação, com ataxia. Nos cães o próprio Edilson, né? Na primeira experiência. Só que foi... Foi o álcool, né, na verdade. Daí foi... Tá aí o culpado. Eu acho que se eu usasse um frasco inteiro, não ia dar o que deu. Tá? Meu Deus do céu, cara. Faz parte. Não, essa história eu vou contar ainda num podcast aí mais pra frente. Vai ter um podcast específico pra cada história, porque eu também tenho. Só de histórias. Cara, mas tem um artigo muito massa também, aliás, um relato de caso de 3 iguanas, cara. 2 comeram baseadinhos e uma comeu o prensa inteiro, tá ligado? E aí ela ficou muito louca, né? Essa iguana chegou de convulsionar, cara. Ela teve um sinal assim, exacerbado, uma taxa muito alta de THC, sabe? Foi estabilizado com o diazepam, não superou. Precisou usar Propofol para reduzir. Propofol é um anestésico indutor. O Michael Jackson usava Propofol. Cara, sim. Tá, já usei também em exames de endoscopia. Então, eu uso nos meus pacientes, né, para induzir nas anestesias e tudo mais. Então, precisou realmente reiniciar esse sistema da iguana para ela voltar ao normal. Cara, mais massa é que, tipo assim, um mês depois os parâmetros estavam tudo normal. Tá ligado? Ela teve uma alteração em um parâmetro de fígado, né, por causa da intoxicação, teve convulsões, mas tipo, depois que estabilizou, voltou tudo ao normal, um mês depois, né, os parâmetros estavam errados, então, cara, é muito massa, sabe? O THC, ele te deixa muito louco, mas ele é um tanto quanto seguro, né? Pois é, exatamente, a impressão que a gente tem é a morte, né, cara? Tu tá morrendo e acabou, é sempre assim, cara. Cara, é que assim, na verdade, assim, o que a gente percebe muito, né, porque como a gente prescreve, né, a gente estuda sobre, muito se fala, né, sobre maconha ao nosso redor, nosso círculo social é normal alguém chegar e falar sobre isso, mas muito se fala, tipo, de uma exposição exacerbada, tá ligado? Tipo, o cara nunca fumou nada, mas, tipo, ele vai lá e fuma um cachimbão, tá ligado? Cara, esse bicho não se mexe, tá ligado? Ele vai baixar a pressão, ele não vai se mexer. E essa exposição exacerbada, ela tem artigo tanto para animal quanto para humano. Tá? Então, tipo, não é que eu queira estimular, né, alguém a utilizar, mas é que, tipo, é justificável, é estudado, é assim mesmo. E outra, isso quando não, tipo, nunca fumou e daí vai lá fumar e bebe junto, tá ligado? Também tem artigo que o álcool também vai aumentar, exacerbar. Cara, daí o bicho fica louco. E aí tem um relato negativo, né? Que, tipo, não é bem assim, sabe? Faltou conhecimento mesmo. E ainda assim, no outro dia ele tava bem, tá ligado? A vida que seguiu. Então, no outro dia a impressão é que é uma lavagem, né? O cara tá 100%. E é isso que eu queria perguntar, essa questão da exposição. Ela tem muito do físico também, mas ela abre as portas, assim, mentais, digamos, né? Que acaba mexendo com o nosso emocional mesmo.
E para os animais, chega a funcionar dessa forma também? Será? Eles têm essa questão de uma probabilidade maior, né? De ter um pânico, algo assim, só que de uma forma animal? Cara, assim... É que fica mais difícil de a gente mensurar isso na veterinária, né? Mas a gente vê algumas coisas... A gente nunca teve relato ou algum paciente que tipo, teve uma alteração de comportamento negativa, por exemplo. Assim. Não, a gente teve uma pincher. Mas pincher é pincher, né, cara? Pincher já nasceu assim. Lembra a pequenininha Sim, Isso. Sim. Então, foi a única. Teve uma que teve... Mas foram 2 casos que a dose foi alta também, né? Então, foi realmente isso, assim, que... Porque, assim, quando a gente faz o tratamento, né, com a cannabis medicinal, a gente faz uma introdução gradual, justamente porque a gente não sabe a sensibilidade, né, do sistema endocannabinoide daquele paciente. Então, a gente sempre começa devagar. Teve 2 casos em particular que a gente iniciou com uma dose um pouquinho mais alta, que era algo mais emergencial. Daí, essa pincher, ela teve... O que ela teve? Ela ficou mais agitada, né? Uhum. Ela ficou mais agitada e tal, e teve uma paciente, uma Shih Tzu, que ela ficou mais agressiva. Aí os tutores iam mexer nela, ela queria morder e tal, uma cadela que nunca mordeu ninguém na vida, assim. Meu! Ela ficou... ela laricou até pros dedos, cara. Isso, né? A larica bate forte também, né? Mas é aquela coisa, deu, sei lá, 4, 6 horas, passou o efeito. Tava assim, tudo certo. Mas, cara, eu acredito que dá bad trip neles também, tá ligado? Na verdade, são alguns... tem uma possibilidade também, né, de... Isso acontece em anestesia, quando o animal tá muito estressado, né, um estado de alerta ou medo, tem uma liberação de catecolamina que elas vão preenchendo alguns receptores. Então, tipo, se o animal tá muito estressado e a gente dá cannabis pra ele, provavelmente ele vai ficar mais tranquilo, mas ele não vai sedar, sabe? E, tipo, ele tem animal que fica apavorado, então, tipo, normalmente ele já tem medo, né, ele já não tá num ambiente muito confortável. Aí entra numa bad trip, tá ligado? Pois aí, tipo, cara, isso é uma coisa muito interessante, né, pouco, cara? Né? Tipo assim, esse caso, por exemplo, de relato de mordida não é muito comum, mas, cara, aconteceu, sabe? Mas também, ao mesmo tempo, eu acho que a casuística e a sei lá, a incidência, a possibilidade de acontecer é bem menor, porque, tipo, nós tem essa questão psicológica, né, que nem a gente fuma, daí bate a culpa, bate o medo, bate um monte de coisa. Exatamente. Nos cães não vai, eles não vão achar que vai bater alguém aí atrás dele pra eles fumarem no beco. Essa era a chave da pergunta. Estado de alerta de presa, né? Sim. Mas não, mas claro, cara, antes de dar o efeito. Às vezes a gente, né, tipo, a pessoa vai fumar pra querer sair de uma bad trip, ela aumenta a bad trip, né? E, tipo, tem que aceitar, tem que entender e uma hora vai passar, né? Isso é por conta do THC, tem essa maior intensidade por conta do THC, outros canabinoides não podem causar isso? Cara, tem relato de sedação em doses de CBD, mas assim, extremamente alta, sabe? E de via endovenosa, né? Ela é uma via de ação muito rápida. Então tem dose de sedação, bradicardia, taquipneia, aumento da respiração e óbito, inclusive, em macaco, né? Então assim, dá também, sabe? Mas, tipo, é uma exposição muito, muito, muito mais alta, assim. O artigo mesmo relata que é, tipo, 20 vezes maior do que a dose normalmente recomendada, sabe? E tem a questão tem outros canabinoides que eles podem ter um princípio ativo psicoativo também, né? Que eles são menos elucidados e menos estudados e conhecidos. Isso. Mas tem alguns relatos já. Porque a gente não sabe com exatidão a intensidade disso, né? Então, principalmente tem relato de esquizofrenia, né, de pessoas que são esquizofrênicas, mas que às vezes vão ter o estalo, né, desenvolver o sinal clínico, às vezes depois de fumar, assim, e porque realmente, assim, acaba mexendo em algumas partes do cérebro que não estavam tão ativas, assim. Tanto é que um dos principais relatos, né, quando alguém fuma, quando usa de forma mais exacerbada o THC, é a questão de percepção, né, que você sente, ele não é um alucinógeno, mas você percebe mais som, percebe mais luzes, depende da dose. Então, mas tem uma questão de sensibilidade a toque também, então por uma pessoa que tem esquizofrenia, tipo, isso pode ativar, ser um gatilho realmente, né? Ele tem 48 horas passa. Essa é a segurança, né? A gente sabe que passa.
Nem sempre dá muito certo, mas passa. Caralho, cara. Não, assim, é complicado, né? Mas... Já lança uma história tua com o THC, porque tu já deve cara, ter tá, eu não vou contar passado aquela um pior pouquinho ainda. da dose. Quando eu falei que, tipo, o cara vai lá, se exalta, nunca fumou e vai fumar e fica sem andar, é porque eu fiquei, né? Sim, com certeza. Ela entendeu, né? Essa é a minha história com o THC. A primeira vez que eu fui fumar, fumei muito, fumei narguilha ainda, cara. Uma Baixa muita pressão, cara. Cara, assim, ó, Bebendo. me apavorei, tá ligado? Não, eu juro, não tava bebendo aquele dia. Esse foi no outro. Então tá. Bom, mas daí tu consegue ter uma noção melhor, né? Tu consegue ter uma noção melhor daí do efeito específico daquilo, né? Cara, mas eu fiquei 2 horas sem andar. Meu Deus, cara. Passageiro, né? Passageiro. E na época, eu imagino que tu não sabia que ia passar. Não, capaz. Eu falei, meu Deus, cara, deve ser tipo assim, eu devo ser aquele público que é alérgico a dipirona, tá ligado? Eu sou alérgico a cannabis. Eu falei, nossa, agora deu boa. E aí vão falar o quê pra minha família? Falar, e aí, pessoal, tô paraplégico, usei droga. E é literalmente isso. É verdade. Cara, não é fácil. Que daí eu ofereci pra ele falou, não, eu não fumo porque eu fiquei paraplégico. Isso, eu falei, não, eu não fumo porque eu fiz ProErd. Né? Aí, ProErd é um programa. Não, mas no meu ProErd já tava tudo determinado. A menina que foi lá no palco, ela falou, diga sim às drogas e não à vida. Meu Deus, cara. Fraca orientação. Eu só segui o que ela falou, né? Eu nunca esqueci isso, pode ver. Eu conto isso pra todo mundo ainda. Tem até um podcast sobre isso agora. Que terrível, né, cara? Que foda. Cara, mas então o THC, não, olha, ele é incrível e a gente percebe isso porque quando se fala muito do câncer, né? O THC tem um papel fundamental ali, principalmente na parte dos tumores. Como é que funciona isso, cara? Cara, não é só câncer, né? Fibromialgia também, sabe? O canabinoide, ele tem, o THC principalmente, né? Ele tem um sinergismo com receptores opioides, sabe? Então é até um cuidado que a gente recomenda, né? Para quando for associar as medicações, ter uma cautela em termos de dose, né? Já que a gente pode estar ou de certa forma antagonizando, dependendo da formulação, ou aumentando o tempo de ação ou o pico de ação, né? Então, cara, para dor, né? Dor oncológica, né? Às vezes é difícil para a gente entender o quanto que o cachorro sente dor, né? Ele tá lá com uma massa embaixo da pele crescendo lá, a pele quase estourando, mas ele não chora, ele não para de comer, ele é um labrador gordo e feliz, sabe? Então é difícil para nós, como veterinários, entendermos essa demonstração de dor, quem dirá os tutores, né? Mas, cara, esses bichos sofrem, sabe? Eu sempre dou um exemplo assim, tipo, uma espinha embaixo da pele, um furúnculo, cara. A gente não... Tipo, eu tive a infelicidade de ter 3 furúnculos, né? Então, eu sei mais ou menos... Mas, cara, não dá nem pra encostar, sabe? Parece que tá pegando fogo, bicho, sabe? E aí, cara, imagina esse bicho, assim, ó, que a pele vai esticando até ponto de abrir, sabe? O cerá, cara. Meu, imagina o desconforto desse animal, sabe? Então, tipo, o THC, principalmente para esses animais que a gente vê metástase, né? Que tem um estado um pouco mais terminal, cara, é o maior conforto da vida dele, sabe? Que além de tu combater a dor a nível de opioide, tu vai combater algum tipo de náusea, que na maioria das vezes é causado secundário à dor já. Ou a químio, né? Ou a quimioterapia. Cara, e tu vai deixar esse cachorro com fome ainda, né? Porque, querendo ou não, a parte da larica é positiva. Cara, tu dá os últimos dias de vida com dignidade pra esse animal ou pra essa pessoa, sabe? E tipo, outra coisa, daí, agora eu falei do onco, né? Agora falando da fibromialgia. Aquela barreira de mielina que a gente tem, já foi visto que quando ela desmieliniza, aqueles receptores opioides que a gente tem, que morfina, metadona, eles se perdem, mas os receptores CB1 não, sabe? Então, tipo, mielinizado ou não, o THC faz efeito igual lá, sabe? Por isso que o paciente com fibromialgia é muito recomendado e é os que mais conseguem autorização da Anvisa para medicação, sabe? Isso é, assim, a gente está falando do THC, né? Claro, às vezes a gente associa com CBD, as outras formulações, o full spectrum, enfim, é melhor, depende do ponto de vista, é uma discussão muito grande, mas, cara, dá para fazer tudo isso que eu falei só com THC, sabe? Então a gente parar na barreira do preconceito é terrível, né?
Não, e é exatamente isso que eu ia falar. Tipo, tá, a gente falou ali da questão dos efeitos mais complicados, mais delicados do THC, né? Apesar de ser desconfortável quando pode acontecer, ele passa. Não tem algum dano que seja permanente para você. E agora veja os remédios que são tarja preta, como é fácil de errar na dose ou associar com álcool, de repente ter um problema muito maior. Cara, vai falar de vício, de sedação, como tu falou. Se eu usar morfina, cara, seda igual, sabe? E ela não dura por tanto quanto tempo dura o canabinoide, né? E outra coisa, na fibromialgia, não vai funcionar pela perda dos receptores, sabe? E assim, o opioide vicia, extremamente viciante, cara. É a questão do vício químico daí, né? A cannabis, se fala muito assim de quem faz uso recreativo, que fuma, de um vício mais psicológico, né? De ficar psicologicamente dependente, assim. Mas o vício químico não ocorre, assim, né? Então, tu vai ficar viciada no componente ali, né? Mas na sensação mesmo. E assim, cara, a gente não precisa substituir, sabe? Então, por exemplo, ali na analgesia, que tu chega numa escala, por exemplo, no anti-inflamatório, tu pula pro opioide. Nesse meio tempo, dá para usar cannabis valendo, cara. E em muitos casos a gente não vai precisar de opioide, sabe? Associa com anti-inflamatório, faz uma terapia curta, uma terapia de longo prazo, cara. Isso, né, tem resultado muito positivo sem criar uma dependência, né? Então, cara, é complicado, assim, tu olhar tudo isso que a gente falou hoje, que a gente vai continuar falando nos próximos episódios, né, dos outros canabinoides, mas, tipo, tu perceber que tem pessoa que só vai ver isso na hora que ela precisar, sabe? Ela tem zero empatia, né? Então, tipo, cara, e falar de droga, cara, morfina é droga, cara, ópio é droga, sabe? Se a gente usar para nosso favor, porra, todo remédio é droga, por isso que farmácia é drogaria, né? Exatamente. E, cara, para muitas pessoas, elas acham, certo, que na cannabis só existem dois componentes, né? O CBD e o THC, porque só se ouve falar nisso, CBD e THC. Só que é curioso agora ver que a Anvisa libera o CBD, mas proíbe o THC. E é o que mais tem bloqueado nesse sentido dos remédios, dos medicamentos, justamente essa separação, não é? do THC e do CBD. E é basicamente tabu, né? Porque assim, tem o uso recreativo? Tem, né? A gente não vai entrar nessa discussão, né? Se é certo ou errado ou não, né? Que tem um uso recreativo. Mas tem o uso terapêutico de tudo isso que a gente falou agora, assim, sabe? Então, é puro preconceito e puro tabu, assim, tá? E em cima da veterinária também, assim, tem associação que não libera o uso de THC ou só THC baixo para prescrição de veterinário. O CFMV também já falou alguma coisa de, tipo, liberar, né, realmente a prescrição de veterinário, mas com, acho que é 0,3% de THC, alguma coisa assim que tinham falado, né? Então, é basicamente tabu isso, né? Cara, quantos maconheiros estão sem fumar? E quantas pessoas que precisam de remédio estão com remédio? Tá ligado? O maconheiro que quer fumar, fuma, cara. Aceita. Já aconteceu, cara. Se tu quer fumar, tu fuma, tu sabe onde tu vai comprar, entendeu? Agora, uma pessoa que precisa do remédio, que ela quer da forma correta, cara, não interessa, ela não vai achar. Ou vai achar alguém que tá tentando vender um milagre que não é, sabe? Uma formulação errada, uma cultura errada, sabe? Então, tipo, cara, é isso que a gente tem que pensar, sabe? A maconha já chega pra todo mundo que quer. Isso é inegável. Todo mundo sabe disso, sabe? Desde o religioso até o não crente, cara. Todo mundo sabe disso. Agora, o remédio, ninguém sabe onde é que compra. E não sabe como é que tem acesso, tá ligado? Então a gente tem que favorecer isso aí, cara. A gente tá falando de remédio, sabe? Aí o pessoal fala, mas é um passo para legalizar a maconha. Vem, já tá legalizado, cara. Assim, ó, tipo, não em termos de lei, mas como eu falei, o acesso é muito fácil, cara. Então, assim, é uma guerra às drogas, uma guerra contra o pobre, tá ligado? Porque, tipo, quando a gente vai falar também, assim, no rumo de medicina veterinária, no rumo de médico também, a gente ouve muito falar do uso de droga, tá ligado? Cara, é uma certa saída para nós, né? Muitos falam de depressão, suicídio e tudo mais dessas áreas da saúde, então é uma certa saída. Mas, cara, tem droga muito mais pesada que rola no meio, sabe? E isso aí não se fala, tá ligado? Isso aí só se fala no meio. Todo mundo sabe que acontece. E mesmo o cara que é contra a maconha, contra essas drogas, sabe que ela também chega,
sabe? Só que aí eu volto, o remédio não chega, né? É isso que deixa a gente triste, sabe? Mas enfim, o THC, ele é bem legal, ele dá um barato muito louco, dura 48 horas sem intoxicar. Essa é a recomendação que eu dou, não se apavorem. É só saber a dosagem, só saber usar, só entender, só ter informação. Vai de leve. Não fuma e vai pro banho quente, cara. Não faz. Vai dar vasodilatação, você vai desmaiar. Fica a dica. Vasodilatação, mais conhecido como pressão baixa. Simples. Isso, já teto preto, cara. Só que daí ali é teto preto com pinho em cima. Deu teto preto, cara. Meu Deus. Que loucura, cara. Não, e dá. Idade dupla também. Cara, e a gente já sabe, né, que a questão a razão não existe para ter a proibição, né? Uma explicação sábia, uma explicação óbvia não tem. É o preconceito, é o interesse. Cara, na verdade... Proibicionismo tem vários fatores, né, que aí começaram. A gente sempre, toda aula que a gente dá, a gente gosta de comentar isso, né? Que a cannabis, ela tem relato dos primeiros usos, o que? 3.000 antes de 4.500 anos antes de Cristo, cara. Então, assim, ela é muito mais tempo liberada do que proibida, né? Porque a proibição, ela veio lá na década de 30, e daí tem, assim, uma questão de conflito de interesse, porque era muito utilizado o cânhamo para tecido, então foi quando estava começando o algodão, indústria farmacêutica com agulha hipodérmica de aplicação, morfina, os opioides, né? E sem falar que é uma droga de preto e pobre. Então tem essa questão que é preconceito, que é tabu, né? Que acontece desde a época do proibicionismo. Cara, dela foi encaixada quando foi proibida em droga tipo heroína. Nossa, não faz sentido nenhum. É uma piada, cara. É bem triste. Não faz sentido nenhum. Mas assim, hoje a gente tem que discutir de vez em quando terra plana, né, cara? Falar de sentido às vezes não... Às vezes faz menos sentido ainda falar de sentido. É, exatamente. É muito doido, cara. Cara, eu fico chateado. Não é fácil, né, cara? Não, mas é por isso que a gente tá aqui. A gente tá aqui pra passar informação mesmo, que é isso que vale, né? A gente vai falar informação, é uma coisa real. E para quem tem interesse no assunto, quem gosta do assunto da cannabis, ou pelo menos que desperta uma curiosidade sobre o assunto, tipo, por que falam tanto nisso e ela ainda é proibida? Bom, é para isso que a gente tá aqui, né? Para passar essa informação daquilo que é verdadeiro sobre essa planta. Cara, e é muito louco que a cannabis é atemporal, sabe? É atemporal. Às vezes tu vê ela no jornal, às vezes ela some um pouco, às vezes ela volta numa revista, sabe? Mas tu ouve falar dela desde que tu nasceu, tá? Hoje a gente falou especificamente sobre o THC, esse canabinoide tão importante da cannabis, certo? Tão demonizado ainda ou tão medicinal. E a gente tirou algumas dúvidas sobre ele. Bom, cada episódio a gente vai tratar sobre um fitocannabinoide diferente. Hoje foi o THC, no próximo, quem sabe, vai ser o CBD ou THCA. Quantos mais tem, Bárbara? Não faço ideia. Tem mais de 100 descritos. Mais de 100, cara. Então, pelo menos mais 100 episódios a gente tem que ter para falar, pelo menos, de cada um. Depois a gente entra nos terpenos, aí tem os flavonoides, vamos longe. Por isso que eu falei, cara, é preciso de mais do que um podcast para falar sobre tudo isso, porque dá para você ir mais pro lado recreativo, dá para você ir pro lado medicinal, dá para você ir pro lado... Meu Deus, é tantos lados... Por isso que é uma cultura canábica, né? Todo esse sentido. Então, pessoal, vocês já podem acompanhar o nosso podcast no YouTube. Essa altura já tá lá no YouTube, das estrelinhas. São 5 estrelinhas que você pode dar pra gente. Eu já dei as minhas próprias estrelinhas. Vocês já deram? A gente as primeiras estrelinhas é a gente mesmo que dá. Eu vou agora. E então você pesquisa lá, Adita Cannabis. Esse podcast vai ser facilmente localizado no Spotify, no YouTube, Adita Cannabis também. Você deve estar vendo esse vídeo aqui agora no YouTube. E também, eu acho que tem outras plataformas do Spotify que o Anchor distribui aí e vai estar lá. É só digitar Adita Cannabis. Onde você digitar Adita Cannabis, a gente vai aparecer. No Instagram também. No Instagram a gente vai botar conteúdo também e uns cortes desse podcast aí. Pessoal, bora finalizar então o seu tchau, querido Edilson e Bárbara.
É isso hoje, então, pessoal. Por hoje é isso. Só Ficamos nesse por aqui. episódio. Agradecemos aí quem está ouvindo. Continuem nos escutando. Esse é só o começo, é só o segundo episódio. Vai ter várias notícias, várias novidades, várias informações legais e de qualidade. Muito bom, Eu importante. também agradeço, eu tô procurando o nosso canal aqui no YouTube, ainda não achei, não tá tão fácil, mas a gente vai melhorar. A gente vai melhorar. Não, nesse momento aí ainda está sendo construído, mas para quem tá ouvindo já tá no ar. Entendi, eu me precipitei, velho. É, mas para quem tá ouvindo já tá no ar. Esse daí já passou já. Não dá pra dizer que o maconheiro é lento, né? Ah, não. Cada um tem seu tempo. Mas no Spotify também já, né? No Spotify No meu Spotify Deus, já parada tá número bonitinho 1. lá. É meu top 1. Pessoal, então ficamos por aqui. Até a próxima. Valeu. Tchau. Color weed, ganja, herb, sensi, no so we go and bum plenty, herb, sensi, ganja, this shit thing we a sponsor.